Uma pesquisa americana confirma o forte elo entre excesso de peso e vários tipos de neoplasias. Hoje nós estamos aqui no Hospital do Câncer de Londrina, sendo recebidos pelo Dr. Rivadavio Antunes, que é oncologista aqui do hospital. Muito obrigada por nos receber hoje aqui, doutor. Obrigado, Júlio. Boa tarde. Na verdade, nós temos aí o sobrepeso, ele patrocina, digamos assim, vários tipos de neoplasias, doutor. Sim, hoje em dia tem se falado muito nisso, né? A questão da obesidade como sendo um fator de risco para neoplasias. No Brasil, do ano de 2006 até 2016, houve um aumento dessa prevalência de mais ou menos 60% aqui no nosso país. Então isso é muito significante. Os dados informam que mais ou menos uma em cada 5 pessoas tem sobrepeso ou obesidade aqui no nosso país. Da questão que você falou dos tipos de tumores, realmente, hoje em dia já bem estabelecido, né, por essa pesquisa americana, existem 13 tipos de câncer, né, neoplasias malignas associadas à obesidade. Entre elas eu vou citar algumas, como câncer coloretal, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de colo de útero, câncer de rim, tireoide, ovário, pâncreas, gástrico, esôfago, vesícula biliar. Doutor, existe uma subpopulação que precisa, por exemplo, se preocupar mais? Existe, essa é uma pergunta capciosa, mas deve ser respondida. É a subpopulação de mulheres que são obesas e estão na menopausa. A gente sabe que depois da menopausa o ovário para de produzir um dos principais hormônios femininos, que é o estrogênio. Então o que isso acontece? Na menopausa não temos mais aí esse hormônio, só que pela gordura, né, já que essa paciente é obesa, a gordura pode se transformar. E aí em hormônios femininos no caso. E isso aí ser um grande fator de risco para o desenvolvimento de neoplasia de mama, por exemplo. Agora, doutor, as pessoas, independentemente da idade, precisam se preocupar muito com a qualidade de sua alimentação, a prática, na verdade, ter aí uma vida saudável, não é? Com certeza. Hoje em dia também já comprovado cientificamente, o exercício físico é um fator de proteção para o câncer. Então, as famílias, principalmente, têm que já adequar os filhos, né, como crianças, adolescentes, já terem uma alimentação saudável, com pouco ou mínimo ou nada de fast food, né, sem fritura, sem açúcar, nada disso. E estimular o exercício físico desde cedo, né, já que é um fator de proteção. E mesmo as mulheres, que nós falamos dessa subpopulação, mesmo as mulheres com 50, na faixa dos 50, 60 anos de idade e que muitas vezes não fazem exercícios físicos, sempre é uma boa hora para se começar, né? Sim, essa é uma faixa etária, essa subpopulação que você disse, que é o que eu comentei antes, é uma população que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como o de mama, que é um dos principais que nós temos no país. Então, tem que fazer exercício mesmo, tem que fazer, que um exercício físico, é um fator de proteção. A gente sabe que nessas mulheres mais velhas, na menopausa, obesas, é um pouco mais difícil da gente, vamos dizer assim, colocar na cabeça dessas pacientes para se fazer algum tipo de exercício físico, mas acho que é super válido e tem que estimular esse tipo de paciente a fazer exercício físico. A gente sabe que é difícil, né? E a perda de peso, justamente nessas pacientes, é um pouco mais dificultoso, vamos dizer. Mas nada é impossível. Nada é impossível. Sempre adotar, então, hábitos saudáveis. Esse deve ser o lema de todos nós. Correto. Hábitos saudáveis, exercício físico, sem tabagismo, sem álcool, pouca fritura, sem gordura e pouco açúcares também. Muito obrigada mais uma vez por estar recebendo a gente aqui no Hospital do Câncer e com certeza teremos outras entrevistas. Vem aí o setembro, depois outubro, novembro, dezembro, que nós temos aí campanhas fortes com relação à prevenção ao câncer. Correto, no segundo semestre, onde as campanhas mais funcionam, vamos dizer assim, é onde se mais fala, né, de setembro a dezembro, geralmente. Parabéns mais uma vez, doutor. Obrigado, até a próxima.